Eu quero saber do Matheus Gonçalves, né? Matheus Gonçalves está retornando. Mas, André, eu quero saber dessa questão desse ponta direita que o Tite deve indicar, né? A chegada desse jogador para ser sombra do Luiz Araújo, né? E até para a galera do chat opinar. O Matheus é esse garoto? É esse jogador? Está pronto para, de repente, exercer essa função? A gente percebe que o Luiz Araújo é um jogador fisicamente muito forte nessa questão da marcação, né? Ele se dedica muito, ele tem roubadas de bola, ele volta, ele dá carrinho. O Matheus está pronto para exercer essa função, atacando e defendendo como o Tite quer? Professor, vou ser bem sincero, vou dizer o que eu penso. Ou seja, se eu estivesse lá e tivesse que tomar a decisão. E não é nem no lugar do Tite, é no lugar de um dirigente, de um diretor de futebol, que se caso o Flamengo tivesse. Assim, um cara que chegasse para dialogar com o treinador. Eu chegaria para o Tite, a gente tem o Matheus Gonçalves aqui e o Luiz Araújo. Se a gente contrata um ponta, isso quer dizer que a gente vai jogar praticamente a temporada toda com pontas. E a gente já viu na prática que esse time, quando joga com pontas, ele tende a jogar só por fora e joga muito pouco por dentro. E na minha visão, esse time tinha que ter uma opção de jogar com um meia pelo lado. Para quê? Para gerar mobilidade. Eu acho que esse time com ponta gera muito pouca mobilidade. Você tem os dois pontas abertos, o Pedro na referência, o Arrascaeta chegando, o Gerson chegando, mas não tem saída, uma movimentação que surpreenda do cara entrando nas costas do volante, trocando com o Arrascaeta. Isso não acontece. O time fica muito previsível, joga muito por fora. Fica mais reativo. E o próprio... Não necessariamente. Eu tô falando quando ataca muito por fora. A jogada é toda criada o tempo todo por fora e pouca por dentro. Não é uma situação... Esse time é induzido a isso, pela característica dos jogadores. É lógico que em algum momento você vai ter os pontas abrindo, a defesa esgarçando e o Arrascaeta entrando no espaço. Gol contra o Fluminense é um exemplo disso, né? Então, assim, eu sou favorável sempre a você ter um meia pelo lado. E eu achava que era a ideia do Tite também em relação ao De La Cruz. Que o ataque do... E outra coisa, você jogando com dois pontas abertos e jogando por fora, você praticamente define que dois jogadores do elenco estão mortos. O próprio Gabriel com dois pontas. Esquece. Não joga. Esquece porque ele vai ficar movimentando, saindo da área e ninguém entra na área. E você mata o Bruno Henrique. O Bruno Henrique vai ter que jogar aberto na ponta e vai ficar ali pisando a lateral do campo e não vai produzir quase nada. Então, jogando num 4-2-3-1 com um meia, esse meia vem para dentro, faz o 2 contra 1 por dentro, para cima dos volantes em cima, e deixa o lateral lá, dá o corredor pro lateral. Se você tem o Bruno Henrique ainda nesse esquema, o Bruno Henrique vem para dentro, então concentra o jogador por dentro, você dá o corredor pro Ayrton Lucas, você cria um monte de situações que pode surpreender o adversário, enquanto que esse esquema deixa o time muito estático e mata as características. Né, engessado e mata a característica de dois jogadores, do Gabigol e do Bruno Henrique. Mas você não acha que o Arrascaeta melhorou com esses pontas? Ele teve mais liberdade, apareceu mais na área, fez gol, deu assim. Você não acha que ele ficou melhor, não? Eu achei que ele ficou livre. Achei que ele cresceu porque melhorou fisicamente. Eu acho que ele, nesse esquema, sempre rende melhor. Nesse esquema com mais mobilidade, com possibilidade, com um cara dialogando, ainda mais se fosse o De La Cruz, que ele conhece bem e tal, da seleção uruguaia. Poderia dialogar bem por dentro e tal. Fala aí, Léo, que tu tá se mexendo aí pra caramba. Não, essa que você falou... isso que eu ia te perguntar. Esses dois pontas, o Luiz Araújo e o Cebolinha, você não enxerga ele jogando por dentro? Nesse meio espaço, como a galera gosta de falar, tem o corredor e o meio espaço. Você não consegue enxergar esses dois, principalmente dentro de uma formação, trazendo esses dois caras de fora para dentro e liberando os corredores para os laterais. Algo que o próprio São Paulo já fez em algumas situações nessa equipe do Flamengo. Mas o Tite com ponta não faz. O Tite com ponta, o lateral fica na linha do volante
e o ponta lá abertão. Mas é uma Aqui, possibilidade. ó. Aqui, ó, para explicar melhor. Sim. O cara, o ponta tá aqui aberto, o outro ponta tá aqui. Esse lateral vem aqui, ó, no lugar do Everton Ribeiro aqui. É um né? base. É o base, isso aí. Sim, só que o Tite, dentro até mesmo desse jogo previsível, ele não pode ser tão previsível de jogar de uma maneira só, porque senão fica fácil de se marcar. Até mesmo dentro desse meia que você falou, e ele falou um pouco na entrevista coletiva, de colocar o Gerson para segurar um pouco mais de bola e ter um pouco mais de construção, isso também não te garante você ter essa construção em cima do adversário. Então é importante ter principalmente uma mutada dessa equipe dentro de campo, tá? Saber jogar por fora e saber jogar por dentro. Porque senão é um Flamengo que, quando o Tite chega no Flamengo aberto, jogava espaçado e ele trouxe o quê? Um pouco mais de aproximação. Só que mesmo assim, esse Tite querendo dar essa aproximação, o Flamengo que não criou tanto essas combinações, as oportunidades para os nossos atacantes não foram criadas com tanta proporção assim, eram muito mais geradas pelos nossos pontas, o Luiz Araújo, o Cebolinha na individualidade, do que propriamente esse Arrascaeta chegando e pifando, tabelando com o Pedro. Então, acho que o Tite, dentro disso que o próprio André falou, estuda o Tite muito bem, não dá para ele jogar só de uma maneira, né? Jogar realmente com os pontas abertos. Tem que trabalhar por dentro e por fora até para você levar um fator surpresa. Mas o Léo e André, eu acho que o grande problema do Tite é achar o equilíbrio do time e com o jogo no 4-3-3, esse jogo com os pontas, em vários momentos ele achou isso. Ele teve a participação desses pontas ajudando a cobrir os laterais, às vezes o meio de campo ali, os volantes também. Vocês não acham que tem a ver com o equilíbrio do time? Às vezes, André, às vezes no 4-4-2, ele vai querer que esse meia ajude como um ponta ajuda. Por exemplo, volta, ajuda na marcação, fecha o espaço. Eu acho que tem a ver muito mais com o jogo sem bola. O jogo com os pontas oferece um equilíbrio maior quando o Flamengo estiver sendo atacado. O jogo contra o Palmeiras mostrou isso em alguns momentos. O Luiz Araújo e o Cebolinha o tempo todo fechando os corredores. Mas como é que ele vai fazer isso se ele tiver, por exemplo, Pedro e Gabriel? O jogo com o Palmeiras coincidiu muito bem para o que ele pensava do jogo. Porque o que o Abel fez? Ele botou um zagueiro de lateral. O Gustavo Gomes jogou o primeiro tempo de lateral. Até depois ele foi expulso, mas ele começou jogando de lateral. E aí o Cebolinha não precisava voltar tanto, porque o Gustavo Gomes não descia como lateral. Quem atacava era o ala, que tinha virado, na verdade, um ponta, que era o Mike. Ele batia lá com o Ayrton Lucas na lateral direita. E do outro lado, aí sim, o Luiz Araújo fez um embate homem a homem com o Piquerez, indo e voltando, atacando e defendendo. E o Palmeiras jogando todo o jogo pelo lado. Então ele fechou o lado e matou o Palmeiras. Mas, por exemplo, o Filipão já fez a leitura diferente. Ele concentrou gente no meio, ali naquela zona onde Gerson, Arrascaeta, Pedro não pressionam, e acelerava o passe quando o Thiago Maia saía para saltar a pressão. Ele jogava no Hulk, jogava no Paulinho e matava o Flamengo. O Diniz fez isso, André, no segundo tempo do Fla-Flu. O Diniz povoou o meio de campo e matou o Flamengo no segundo tempo. Exatamente. E o Fluminense atacava muito por fora no primeiro tempo e o Flamengo matou. Então eu acho assim, na minha visão, eu acho que o corredor tem que ser dos laterais no Flamengo, né, de acordo com esse elenco. Hoje, lógico que se vier outros jogadores, aí se discute outra coisa. Mas esse elenco, o lado são dos laterais, não importa se Varela, Wesley, Mateuzinho, o lado é dele. Tem que ter um meia ali vindo por dentro, para quê? Para criar uma indefinição e uma movimentação ali, para criar a incerteza no adversário. De repente o meia vem para dentro e o Arrascaeta entra ali e tal. E, sinceramente, se o Gabigol melhorar isso aqui, ele joga nesse time, porque ele também dá opção. Se ele melhorar um pouco, der sequência, se apresentar, voltar a fazer facão nas costas da defesa e tal, ele joga com o Bruno Henrique. E um meia partindo do lado e trabalhando na articulação junto com a Arrascaeta. E quem é que dá a sustentação? Os dois volantes. Pulgar e mais um. Agora tem o Alan, não precisa ser o Thiago Maia, o Flamengo ainda pode contratar alguém. Dar essa sustentação. Eu, sinceramente, no Flamengo, eu não sou muito favorável, e não é questão de apego a 2019. Se for me criticar,
me critica o apego a esse time aqui, ó, de 2022. Eu acho que esse Flamengo funciona melhor procurando o corredor central, concentrando gente por dentro, mas sem jogar só por dentro. Ter o corredor pela direita e também pela esquerda, que era o que faltava ao time do Dorival. O time do Dorival não tinha jogo pela esquerda. O João Gomes era praticamente um jogador de marcação, o Felipe Luiz era aquele jeito dele, né, já em reta final de carreira, e o Pedro era centroavante, que era quem caía ali mais pela esquerda, só tinha jogado pela esquerda quando o Arrascaeta caía ali, ou um Everton Ribeiro acabava trocando com o João Gomes e caía ali. O Rodinei que dava essa profundidade pela direita, né? O Rodinei era quem dava a profundidade e a própria amplitude, né, pelo lado direito. Então eu acho que esse Flamengo funciona assim, e o próprio Tite elogiou o trabalho do Flamengo, do Dorival, pelo corredor central, né? Elogiou os 2 meias, né, André? Falou muito bem do Ribeiro, do Arrascaeta. Ele até falou, pô, trabalhar com 2 meias dessa qualidade. Eu lembro da entrevista, ele falando que trabalham bem por dentro, né? E ele elogiou bastante o sistema do Dorival. E eu não me conformo com esse subaproveitamento do Bruno Henrique. Não me conformo. O Bruno Henrique é um cara muito decisivo para você cravar ele na ponta. Não dá. Tudo bem, você pode criar soluções dentro de um 4-3-3? Pode. Mas o Tite tem umas coisas meio enraizadas nele, sabe? Umas ideias. E outra coisa, esse negócio de ponta pro Tite é novidade. O Tite nunca jogou assim. O Tite foi começar a trabalhar assim na seleção. Porque os pontas pediram passagem, ele acabou inserindo elementos de ataque posicional para poder abrir as defesas e tal, e está trazendo isso para o Flamengo. Não sei se ele incorporou isso, mas eu prefiro muito mais o Tite do começo do trabalho da seleção, do Corinthians de 2015, em que você tinha um meia que saía da ponta para dentro para fazer jogadas, que você tinha um Malcom no Corinthians que entrava em diagonal e se juntava ao centroavante, que era o Wagner Love, que já não era mais nenhum garoto, mas se movimentava ainda tinha uma boa mobilidade ali na frente, como o Gabigol ainda eu acho que pode entregar ao Flamengo. Então a minha visão de Flamengo melhor é esse, mas lógico, né? Tem quem escala é o Tite, várias visões de futebol e dá várias maneiras que você pode montar o time do ponta, como o Léo falou, dos pontas vindo por dentro e tal. Agora, realmente, o que me incomoda é o subaproveitamento de estrelas, jogadores que ganham um salário muito alto e que, olhando para o campo e vendo o que o Tite está pensando, e o Tite já executou esse ano, ele vai matar 2 jogadores do Flamengo, assim, de cara. O Gabigol e o Bruno Henrique dificilmente vão ter rendimento com o Tite. Dentro dessa proposta. Eu já penso, né, principalmente essa questão do Bruno Henrique, eu acho que dá para aproveitar o Bruno Henrique dando esse passo para dentro. Ele não precisa realmente ficar preso. Ele pode iniciar na ponta, até porque é um jogador que precisa de espaço, mas é um cara que, quando dá esse passo para dentro e aí privilegiando o Ayrton Lucas que desce, né, o Tite ele pode até utilizar esses laterais como base. Mas se você tem uma movimentação dos caras de fora para dentro abrindo o corredor, quem vai explorar aquele corredor para te dar essa amplitude? Isso. Então você precisa de mobilidade, não adianta ele ficar fechado numa maneira de jogar, né? Até mesmo o Gabigol, eu entendo que ele funciona com os pontas, porque ele é um 9 que sai da referência. Nós temos 2 pontas que fazem esse facão na diagonal. O Luiz Araújo sabe fazer gols, o Cebolinha também sabe fazer muitos gols, e se você colocar um meia aberto do lado esquerdo, como ele colocou o próprio Gerson, e você trouxe o próprio Matheus Gonçalves, ele não é esse ponta, ele é um meia que consegue jogar de fora para dentro, ele vai abrir o quê? O corredor, e quem passa? O lateral base, que está por trás, não tem esse movimento. Então, não adianta ele ficar preso a uma maneira só de jogar, até porque o adversário vai te proporcionar buracos, né? E você tem que entender o momento certo de explorar esse buraco. Então, eu vejo esse equilíbrio de você ter amplitude, e aí o professor tocou num ponto fundamental, onde é a fragilidade do Flamengo, que são os corredores. Você povoar com muitos meias, quem vai fechar o corredor? E a grande maioria dos adversários, tirando o Palmeiras, que tem qualidade para jogar por dentro, nos atacam por onde? Pelos corredores. É onde eles ganham os jogos da gente, né? Os laterais sobrecarregam 2 contra 1, 3 contra 1. Então, eu acho que o Tite ele tem que se desprender e encontrar um mecanismo para tornar o Flamengo equilibrado. Hoje, para mim, o time titular do Tite é equilibrado. Com 2 pontas, com o meia, com o Gerson e com o Pulgar, que é um segundo volante, né? Um primeiro volante que chega com muita qualidade.
Mas, Agora, Léo, quando enfrenta um time que povoa o meio de campo, que trabalha bem, é como o André falou, o jogo contra o Fluminense mostrou isso, e eu acho que o Filipão mostrou isso. Aí eu acho que ele tem que corrigir esse ponto, entendeu? Quando vi um adversário que joga com 4 ou 5 homens no meio de campo, e aí, como é que faz para... Porque aí fica... Você percebe que o Flamengo perde numericamente ali, né? Fica o Pulgar, ou o Pulgar e Thiago Maia, e a Arrascaeta. E aí o adversário começa a tomar conta daquele setor e acaba ganhando os jogos. Sim, o meio você ganha o jogo. O meio você ganha o jogo sem sombra de dúvida. Agora, dentro de uma equipe realmente que tem um meio mais fortalecido, essa compactação dentro do seu padrão de jogo, ele é muito importante. Algo que não aconteceu contra o Atlético Mineiro. Era um Flamengo totalmente desorganizado, facilitou principalmente o movimento dos jogadores do Atlético sair de fora para dentro, da referência e transitar nas costas do nosso meia, porque as duas linhas estavam compactadas. Então, se você tem um padrão, se você tem uma compactação, você dificulta muito o trabalho do adversário. E até mesmo ganha esse meio. Os caras vão bater na parede. Aonde que tem espaço? Não tem. Por mais qualidade que se tenha do outro lado. Né? E nós não vimos em jogos, quando o adversário tem realmente esse meio povoado, uma organização. Né? Uma pressão, uma corrida para trás, né? Para realmente dificultar o trabalho desse adversário. Então é entendimento também dos atletas. Hoje eu estava até conversando com o professor Sebastião Rocha e nós falamos sobre esse confronto, sobre esse jogo do Atlético Mineiro. Muita movimentação, eu estava lá no Maracanã. Os caras tocavam como queriam, porque não tinha ação dos atletas. Não tinha, principalmente, atitude. Né? E aí independe de quem está no banco. É o atleta com os confrontos individuais, os confrontos realmente coletivos. Enfim, então acho que passa também muito por entendimento dos atletas.